Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao nosso estudo sobre o livro Castelo Interior de Santa Teresa. Nós estamos nas sétimas moradas e a aula de hoje é sobre o segundo capítulo. Santa Teresa vem falando nessas moradas sobre o símbolo do matrimônio espiritual. Santa Teresa tem clareza de que esse matrimônio não é possível realizar plenamente nessa vida. No entanto, ela está dando a conhecer o que é possível Deus realizar junto com a alma no seu mais interior, no íntimo da alma. Teresa narra um pouco como foi a primeira vez que ela recebeu essa graça e as consequências que deixou na sua vida. Para nós entender profundamente esse fato na sua vida, nós deveríamos de ler também as relações no número 35. Essa graça, ela recebeu durante a comunhão, ela recebeu a comunhão do Frei João da Cruz, que sabia que a Madre Teresa gostava de comungar com partícula grande, ele quebra a partícula para mortificá-la e a partir daí Teresa recebe uma visão imaginária em que Jesus diz que ele tomaria como esposa e que ela se ocupasse das coisas divinas e que ele cuidaria das suas coisas, dos seus interesses. Teresa narra essa graça e ao mesmo tempo explica que não acontece da mesma forma para todos, porque o relacionamento com que Deus tem com cada um é sempre um relacionamento pessoal. Mas Teresa tem consciência que essa graça ela tem muita diferença das outras graças que ela recebeu, principalmente das graças de união, como nós estamos vendo desde as quintas moradas. Aqui no matrimônio acontece algo que permanece, essa presença de Jesus permanece com a alma. Embora nós estejamos falando de matrimônio, Teresa diz que tudo isso acontece sem a memória do corpo, porque é algo profundamente espiritual. Acontece no centro da alma e é o encontro do espírito humano com o Espírito de Deus. E que esse encontro enche a alma de paz, como também os apóstolos que receberam a presença de Jesus e Jesus diz: a paz esteja convosco, e essa paz permaneceu nos seus corações. O que Deus comunica aqui nesse breve instante é algo tão elevado, algo que a gente até nem pode dizer, mas é uma profunda presença de Deus que se estabelece na alma. Esta profunda união, nós entendemos que ela é possível realizar por meio do amor. É o amor que estabelece essa união. A grande diferença dessa graça das outras graças é que já não pode mais separar-se, assim como também acontece no matrimônio para o desposório espiritual, porque a partir do matrimônio já moram juntos e já não se pode mais separar. Teresa então compara para dar a entender essa diferença. E ela diz, é como se nós pegássemos duas velas, unisse a chama, se torna uma, mas depois quando nós queremos separar essas duas chamas, é perfeitamente separável. Já no matrimônio espiritual, isso não acontece. E aí então ela propõe uma outra comparação. É como se caísse a chuva do céu, né, e essa água da chuva se une com a água de um rio, de tal maneira que já não é possível separar as duas águas. Ou uma outra comparação que ela faz é como se de um arroio se unisse a água do mar e de tal maneira que também já não é possível nós separarmos as duas águas. Ou uma terceira comparação que faz Santa Teresa é como se de uma sala tivesse duas janelas e entra a luz das duas janelas, de tal maneira também que a gente já não pode dizer o que é luz provinda de uma ou de outra, porque são uma só coisa. Para fundamentar esta união do qual ela está nos descrevendo, Santa Teresa vai buscar
fundamento nos textos bíblicos, sobretudo nos textos paulinos. Ela tem profunda identificação com São Paulo e considera São Paulo um verdadeiro místico. E o primeiro texto que ela cita é da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, em que São Paulo diz: pelo contrário, quem se une com o Senhor torna-se um só espírito. Também depois ela recorda um outro texto que é de Filipenses 1, 21, que São Paulo afirma: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E ela se utiliza desse texto para nos recordar que aquela mariposa branca que apareceu nas quintas moradas e que estava voando buscando pouso, agora essa mariposa morre e a sua vida é Cristo, Cristo que vive nela. Isso tudo se entende melhor a partir dos efeitos que vai produzindo na alma. E um efeito é que Deus começa a ser o seu grande sustento. Então, Teresa compara com uma mãe que dá de mamar para os seus filhos e com esse alimento materno vai sustentando o filho recém-nascido. Assim Deus também sustenta e é a vida e o sustento de cada um de nós. A procedência dessa graça é de uma fonte interior, é algo realmente interior. Até nós poderíamos aqui lembrar aquelas palavras do Evangelho que Jesus diz que do seu interior brotaria uma fonte que jorraria para a vida eterna. A alma vive aqui no seu centro mais profundo, sem perder a paz, mesmo frente a muitas vicissitudes da existência. Quer dizer, há coisas que acontecem, as dificuldades, o mundo permanece tal e qual, mas a alma tem uma grande paz e uma grande serenidade, porque vive já unida com seu esposo, unida com Jesus. Outro texto bíblico que Teresa recorda é a oração sacerdotal de Jesus, em que ele diz que assim como ele e o Pai são um, também pede que nós sejamos um. Esse desejo de profunda comunhão e de profunda unidade. A pergunta que surge é o que nós podemos ainda fazer aqui, o que nós podemos colaborar. E Santa Teresa coloca basicamente duas coisas. A primeira é dispor-se, a alma se dispor para viver esta união. E a segunda é que a alma se desapegue de tudo que impede ou obstrui esta união. Essa, podemos dizer, é a nossa colaboração. Outro elemento que Santa Teresa traz presente é que, embora essa união seja tão elevada, nunca se deve abandonar a vigilância, sempre se deve estar muito atento e sempre com essa preocupação de amar, servir a Deus e não ofendê-lo. Parece que a alma aqui ganha grande vigor para o serviço de Deus. Ao final, Santa Teresa explica que se pode ter paz mesmo em meio às tribulações. E aí ela dá dois exemplos muito simples. Um é de um rei que tem um reino muito grande, que em algumas terras do seu reinado existe guerra, mas como ele está no seu palácio, essas guerras não lhe atingem. Ou mesmo, digamos que o nosso corpo estivesse enfermo, mas se a nossa cabeça está sã, ela não vai sentir as dores das outras partes do corpo. Para dizer que mesmo que exista guerra, se pode sim permanecer em paz, que a gente pode encontrar a paz na tribulação. E também entender que a vida espiritual não nos isenta dos trabalhos e dificuldades do dia a dia, que isso todos nós vivemos. Vamos pedir essa graça de viver profundamente unido a Deus. Reze junto comigo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Que Deus te abençoe.